Durante os dias seguintes, aluguei uma série de carros da companhia que servia ao estúdio, escolhendo todas as variantes disponíveis de automóveis, de um conversível americano sofisticado a um sedã esporte de alto desempenho, e a um microcarro italiano, que começou como um gesto irônico destinado a provocar Caterine e Renata. As duas não queriam que eu voltasse a guiar. Assumiu em breve uma função diferente. Minha primeira e breve visita ao local do acidente despertara outra vez o espectro do morto, e ainda mais importante, a noção de minha própria morte. Em cada um daqueles carros percorria a rota do acidente, visualizando a possibilidade de uma morte e uma vítima diferente, um perfil diferente, de ferimentos. Apesar dos esforços para limpar aqueles carros, os resíduos de motoristas anteriores aderiam a seus interiores. As marcas de calcanhar nos tapetes de borracha por baixo dos pedais, uma ponta de cigarro ressequida, manchada com uma tonalidade de batom fora de moda e presa por um pedaço de chiclete na parte superior do cinzeiro. Um complexo de estranhos arranhões, como a coreografia de uma luta frenética que cobria um banco de vinil, como se dois aleijados tivessem cometido estupro um contra o outro. Enquanto comprimia os pedais, eu estava consciente de todos esses motoristas, dos volumes ocupados por seus corpos, seus destinos, fugas, os tédios que se apropriavam antecipadamente do meu. A parte dessas superposições, eu tinha de me forçar a guiar com todo cuidado, enquanto oferecia as possibilidades de meu próprio corpo, à coluna de direção e aos parassóis do vidro dianteiro. A princípio eu guiava a esmo pela estrada no perímetro ao sul do aeroporto, sentindo os controles desconhecidos circulando entre os reservatórios de água de Stanwell. De lá passei a contornar o flanco leste do aeroporto, até os acessos da via expressa em Harlington, onde o tráfego da hora do rush, deixando Londres, me engolfava numa imensa maré de metal ao longo das pistas apinhadas da Western Avenue. Invariavelmente, na mesma hora do meu acidente, eu me descobri ao pé da rampa, ou um pouco além do local da colisão, com o tráfego se arrastando para o próximo sinal de trânsito, ou parado num tremendo engarrafamento, a 3 metros angustiantes do exato ponto de impacto. Quando peguei o conversível americano, o vendedor de agência de aluguel comentou: "Tivemos de fazer uma boa limpeza, Sr. Ballard. Uma de suas companhias de TV usou este carro, com grampos para câmeras, no teto, nas portas e até no capô." A noção de que o carro ainda era usado como parte de um acontecimento imaginário me ocorreu ao deixar a garagem em Shepperton. Como os outros carros que eu alugara, esse também se encontrava coberto de arranhões e marcas de calcanhares, queimaduras de cigarros e rasgões, por toda a dimensão glamourosa do projeto de Detroit. No assento de vinil rosa havia um rasgão profundo, bastante grande para caber um pau de bandeira ou então um pênis. Era de se presumir que tais marcas haviam sido feitas no contexto de dramas imaginários criados pelas várias companhias que usaram o carro, por atores representando os papéis de detetives e pequenos criminosos, agentes secretos e herdeiras omissas. O volante gasto continha em suas depressões a gordura de centenas de mãos, mantidas ali nas posições determinadas pelo diretor ou pelo responsável pela fotografia do filme. Enquanto seguia pelo tráfego vespertino ao longo da Western Avenue, pensei em morrer dentro daquele acúmulo de ficções, com meu corpo marcado pelas impressões de uma centena de seriados policiais feito para a televisão. As assinaturas de dramas esquecidos que deixariam, anos depois de serem arquivados por alguma drástica reorganização na rede, suas últimas linhas de crédito em minha pele. Confuso com essas necessidades que me acenavam, eu me descobri na faixa errada ao alçar a rampa de saída da via expressa. O pesado carro, com seu potente motor e freios ultrassensíveis, lembrou-me que estava sendo muito ambicioso ao pensar que podia ajustar meus ferimentos e experiências àqueles contornos mastodônticos. Decidi alugar um carro do mesmo modelo que o meu. Peguei a estrada de acesso ao aeroporto.
O engarrafamento maciço bloqueava a entrada do túnel. Passei para as pistas no sentido inverso. Fui até a plaza do aeroporto, uma área ampla com hotéis de trânsito e supermercados 24 horas. Ao deixar o posto de gasolina, mais próximo no caminho secundário para o túnel, avistei o trio de prostitutas do aeroporto andando de um lado para o outro do pequeno canteiro central. Ao ver meu carro, talvez pensando que eu era um turista americano ou alemão, a mais velha das três se aproximou. Elas perambulavam por aquela ilha no meio do tráfego ao final da tarde, olhando para os carros em alta velocidade, como se tentassem pegar viajantes que esperavam a morte. As três, uma morena loquaz de Liverpool, que já estivera por toda parte, fizera tudo sob o sol, uma loura tímida, desprovida de inteligência, com quem Catherine obviamente fantasiava, a julgar pela maneira como sempre costumava apontá-la para mim, e uma mulher mais velha, de rosto cansado, com seios fartos, que outrora trabalhava como frentista num poço na Western Avenue. Pareciam formar uma unidade sexual básica, capaz de satisfazer todos os clientes de uma forma ou de outra. Parei junto da ilha. A mulher mais velha se aproximou quando acenei com a cabeça. Encostou-se na porta, o braço direito forte se comprimindo contra a coluna cromada da janela. Ao entrar no carro, ela fez sinal com as mãos para as duas companheiras, cujos olhos se movimentavam como limpadores de para-brisas através dos vidros claros dos carros de passagem. Segui o fluxo do tráfego pelo túnel do aeroporto. O corpo firme da mulher ao meu lado, no carro americano alugado, astro de tantas séries de televisão de segunda categoria, me deixou subitamente consciente dos meus joelhos e coxas doloridos. Apesar dos freios automáticos da direção hidráulica, o carro americano era extenuamente de se guiar. "Para onde vamos?" perguntou ela, enquanto eu deixava o túnel e seguia para os prédios do terminal. "Para o edifício garagem. Os andares superiores ficam vazios durante a noite." Uma hierarquia vaga de prostitutas ocupava o aeroporto e seus arredores, dentro dos hotéis e discotecas em que nunca se tocava música, convenientemente situadas perto dos quartos para os milhares de passageiros em trânsito que nunca deixava o aeroporto. O segundo escalão trabalhava nos pátios do terminal e nos restaurantes dos mezaninos. E além dessas havia um exército de operadores independentes, alugando carros todos os dias nos prédios de apartamento ao longo da Via Expressa. Chegamos ao edifício garagem, que havia atrás do terminal de carga. Subi pelos andares de concreto do prédio ambíguo, estacionei numa vaga desocupada no telhado inclinado. Depois de guardar as notas que lhe entreguei em sua bolsa prateada, a mulher baixou o rosto absorto para o meu colo, demonstrando habilidade a puxar o zíper com uma só mão. Pôs-se a trabalhar de forma sistemática em meu pênis, com a boca e a mão, seus braços estendidos numa posição confortável sobre meus joelhos. Estremeci sob a pressão dos cotovelos duros. "Qual é o problema com suas pernas? Sofreu algum acidente?" Ela falou num tom que parecia um crime sexual. Enquanto a mulher incutia vida em meu pênis, contemplei suas costas fortes, a junção entre os contornos dos ombros, sem marcas de tiras de sutiã, e o requintado painel daquele carro americano, entre a grande nádega na minha mão esquerda e os mostradores em tons pastéis do relógio do velocímetro. Corajado por esses mostradores, meu dedo anular esquerdo deslocou-se para o ânus da mulher. Buzinas soaram no pátio lá embaixo. Um flash espolcou por cima do meu ombro, iluminando o rosto surpreso da prostituta cansada, com a boca em torno do meu pênis, os cabelos descoloridos se espalhando pelos raios cromados do volante. Empurrei-a para o lado e espiei por cima da mureta. Um ônibus de empresa aérea batera no traseira de um táxi estacionado na frente do terminal europeu. 2 motoristas de táxi e um homem, ainda com sua pasta na mão, retiravam um ferido de seu carro. Um imenso engarrafamento de ônibus e táxis já bloqueava a entrada do terminal. Com a sua luz no teto faiscando, um carro da polícia subiu na calçada e avançou entre passageiros e carregadores, derrubando uma mala com um paralama. A atenção atraída por um movimento de relance na coluna cromada do para-brisa, olhei para a direita.
A 6 ou 7 metros de distância, através das vagas desocupadas, avistei um homem com uma câmera sentado no capô de um carro, encostado na mureta de concreto. Reconheci o homem, alto, com a testa cheia de cicatrizes, que me observava por perto do local do acidente, na base do viaduto, o médico de jaleco branco do hospital. Ele tirou a lâmpada queimada da máquina, largou-a no chão e chutou-a para baixo dos outros carros estacionados ali. Ao remover o filme da câmera Polaroid, ele me fitou sem qualquer interesse em particular, como se estivesse acostumado a ver prostitutas, seus fregueses no alto daquele edifício garagem. Pode acabar. Não tem nenhum problema. A mulher estava agora vasculhando minha virilha de novo, à procura de um pênis errante. Gesticulei para que ela se sentasse. Depois de arrumar os cabelos pelo espelho retrovisor, a mulher deixou o carro sem olhar para mim e se encaminhou para o elevador. O homem alto com a câmera atravessou a área. Olhei pela janela traseira de seu carro. O banco do carona estava ocupado por equipamentos fotográficos. Câmeras, um tripé, uma caixa com lâmpadas para o flash. Havia uma filmadora pendurada de um grampo no painel. Ele voltou para o seu carro, empunhando a câmera pelo cabo, como se fosse uma arma. Ao se debruçar para fora, perto de mim, seu rosto foi iluminado pela luz no teto do carro da polícia. Compreendi que já vira aquele rosto, bexiguento muitas vezes antes, projetado por uma dúzia de programas de televisão esquecidos e reportagens de revistas. Era Vaughan, Dr. Robert Vaughan, especialista em computadores. Como um dos primeiros representantes do novo estilo de cientistas de TV, Vaughan combinava um alto grau de simpatia pessoal, abundantes cabelos pretos em torno de um rosto coberto de cicatrizes, um blusão de combate americano, com um comportamento agressivo de conferencista e uma absoluta convicção sobre seu tema de estudo, a aplicação das técnicas de computação ao controle de todos os sistemas de tráfego internacionais. Nos primeiros programas de sua série, 3 anos antes, Vaughan projetava uma imagem poderosa, quase que do cientista, como um homem turbulento, seguindo do laboratório para o estúdio de televisão numa motocicleta de alta potência. Instruído, ambicioso e versado na autoprodução, era salvo de ser apenas mais um carreirista agressivo com um PhD, por uma veia de idealismo ingênuo, por sua estranha visão do automóvel e do papel que desempenhava em nossas vidas. Ele ficou parado ali, olhando para a colisão lá embaixo. As luzes realçavam cicatrizes por cima das sobrancelhas e na boca, o nariz quebrado e reparado. Lembrei porque a carreira de Vaughan tivera um fim abrupto. Na metade de sua série de televisão, ele ficara gravemente ferido num desastre em sua motocicleta. Com total nitidez, seu rosto e personalidade ainda exibiam a memória daquele impacto, uma terrível colisão em alguma estrada do norte, quando suas pernas haviam sido fraturadas pelas rodas traseiras de um caminhão. As feições pareciam ter sido deslocadas lateralmente, rearrumadas depois do desastre, com base numa coleção de fotografias de publicidade esmaecidas. As cicatrizes na boca e testa, os cabelos arrancados e os 2 caninos superiores desaparecidos lhe proporcionavam uma aparência negligenciada e hostil. Os pulsos com ossos salientes projetavam-se como algemas dos punhos puídos de seu blusão de couro. Ele entrou em seu carro. Era um Lincoln Continental, com 10 anos de uso, do mesmo modelo da limusine conversível em que o presidente Kennedy morrera. Lembrei que uma das observações de Vaughan era o assassinato de Kennedy. Quando ele passou por mim, o paralama esquerdo do Lincoln roçou em meu joelho. Atravessei o telhado enquanto ele descia pela rampa. Esse primeiro encontro com Vaughan permaneceu nítido em minha mente. Eu sabia que seus motivos para me seguir nada tinham a ver com vingança ou chantagem.